Olá, meu nome é Letícia, sou veterinária. Nesse vídeo eu vou falar sobre os cuidados que devem ser tomados quando você estiver passeando com o seu cão na rua. Antes de mais nada, eu queria pedir para você já se inscrever nesse canal da Bet Mais Vida, que a gente está sempre postando vídeos com informações e dicas sobre o cuidado com cães e gatos. O passeio é um momento de atividade física, mas também mental para o cachorro. Eles vão exercitar o corpo, gastar energia, mas também vão exercitar a capacidade deles de socialização com outras pessoas, outros animais, além dos estímulos olfativos que eles vão receber durante esse passeio, que são muito benéficos para a saúde mental deles. Então, o passeio é uma atividade que é recomendada, é importante que esteja presente na rotina dos cães, mas para que ele aconteça com segurança e que seja positivo, é importante que sejam tomados alguns cuidados. Então eu vou passar para vocês algumas dicas e algumas informações para vocês se atentarem na hora do passeio, para que isso seja o melhor possível. Primeiramente, eu queria ressaltar como é importante que o animal esteja identificado durante o passeio, com uma plaquinha que tem as informações dele, mas principalmente as suas informações de contato, como por exemplo um telefone. Então, caso ele fuja, ele escape da coleira, aconteça algum imprevisto durante o passeio e alguém encontre ele depois, o que é muito comum, essa pessoa tenha como retornar ele para você de uma maneira mais fácil. Não é incomum que os cães consigam fugir durante os passeios, por inúmeros motivos eles podem se assustar ou podem querer perseguir um pássaro, outro animal na rua. Então é importante que ele tenha essa identificação, porque se ele por acaso acontecer algum acidente desse tipo, a pessoa não vai achar que ele é um cachorro que mora na rua, que está abandonado, e vai ver logo que ele tem um dono, que tem uma casa e que ela pode entrar em contato para que ele volte o mais cedo possível. Isso é uma coisa que acontece muito e que quando está com a coleira, quando está com identificação, é solucionado de uma forma muito mais simples. Uma dica que eu dou é que você coloque essa plaquinha de identificação em uma coleira que seja exclusivamente para esse fim. Eu digo isso porque muita gente costuma colocar a plaquinha de identificação direto no peitoral, por exemplo, e o peitoral acoplado a uma guia, e o animal às vezes consegue se soltar por completo do peitoral. Então, nesses casos, no momento de susto, alguma coisa assim, o animal pode ficar bem agitado, se soltar do peitoral, e aí ele vai escapar sem peitoral e sem identificação. A identificação vai ficar no peitoral que está na guia na sua mão. Então, para evitar esse tipo de problema, eu recomendo que você saia, lógico, com o seu peitoral, mas que coloque uma outra coleira de pescoço que não esteja acoplada a esse peitoral de nenhuma forma e que esteja com a identificação nela. Então, se ele conseguir se soltar do peitoral, mesmo assim ele ainda vai estar com a coleira que tem a identificação dele. Falando em peitorais, guias, coleiras, a recomendação do ponto de vista médico é que você use como tração o peitoral. O peitoral ele é mais seguro porque, pensando numa coleira de pescoço atrelada a uma guia, quando você faz uma força, ou se o animal fizer uma força, mesmo que ele não seja agitado, em alguns momentos na rua ele pode acabar tendo um comportamento um pouco mais assustado ou alguma coisa que faça ele querer correr. Então isso pode causar uma tração direto no pescoço se ele tiver com uma coleira de pescoço. Isso pode machucar, pode levar ele a ter problemas na garganta. Então, é recomendado do ponto de vista médico que seja usada uma coleira do tipo peitoral, que fica no corpo inteiro dele, redistribui as forças e isso não machuca ele da forma que uma coleira de pescoço pode acabar machucando. Então, existem outros tipos de coleira cabresto, algumas são usadas para adestramento, e aí, lógico, isso vai de particularidades do animal durante o passeio, mas a recomendação do ponto de vista mesmo, pensando em preservar o pescoço, a garganta, seria usar uma coleira do tipo peitoral. Independente do tipo de coleira, peitoral ou guia que você está usando, verifique se está adequado ao tamanho do seu cachorro, se está bem ajustada nele, se não está muito apertada, nem está muito folgada. Uma regra simples seria você ajustar deixando sempre 2 dedos, conseguindo colocar 2 dedos entre a fita, entre a própria coleira ou peitoral e o animal. Assim você vê que não está tão apertada, não está machucando, mas também ele não vai conseguir sair. Mais do que isso, também ele pode conseguir se soltar, colocar uma pata por dentro, enfim, para não causar nenhum acidente, é importante que ela esteja bem regular.
E sempre verificar também se não tem nenhuma avaria. Alguns cachorros gostam de morder a guia, morder a coleira, acaba estragando mais rápido, ou algumas têm alguns fechos de plástico que acabam com o tempo ressecando. Então verifique sempre se ela está em ordem, se não tem nada ali que possa causar algum acidente de quebrar no meio do passeio e se está bem ajustadinha no cachorro. Eu falo bastante das coleiras, guias, mas muita gente passeia na rua sem nenhum desses tipos de acessórios, só guiando com comandos. E isso não é recomendado, mesmo que o seu cachorro seja bem treinado, que você confie, que ele vá te obedecer. Na rua tem outros animais, outras pessoas, e você pode precisar sair de uma situação com rapidez, e quando você não tem nenhuma forma de conter o seu animal, isso fica muito difícil. Por exemplo, se um cachorro maior, bravo, vier para perto do seu cachorro, é importante que você tenha uma coleira ou alguma forma de conter ele, né, de tirar ele dessa situação, para que vocês consigam separar os cães, principalmente se os dois estiverem de coleira. Mas a gente sabe que na rua às vezes tem cães que não são domiciliados, então principalmente preze pelo seu cachorro. Durante o passeio, preste muita atenção nos comportamentos que o seu cachorro está exibindo e nos arredores. Veja se no caminho não tem nenhum perigo para ele, vidro, outros materiais cortantes que ele possa se machucar, ou então comida, lixo que ele possa querer ingerir. Pessoas mal intencionadas às vezes deixam veneno dentro de comida justamente para os animais comerem e se intoxicarem, então tome muito cuidado com isso. Tome cuidado também com arbustos, folhagens, que eles possam querer farejar, entrar dentro. Às vezes lá no meio dessas folhagens tem alguma coisa escondida que eles possam ingerir ou se machucar. Então fique sempre de olho no cachorro, no que ele está fazendo, se ele está farejando alguma coisa que não deveria, e principalmente nos arredores, se tem outros animais, se tem alguma coisa que possa prejudicar ele. Procure passear nos horários mais frescos do dia, e se for um dia de muito sol, verifique a temperatura do chão. Você pode usar sua própria mão para encostar no chão, ver se não está muito quente a ponto de poder queimar as patinhas deles. A pele da nossa mão ela é mais sensível, mas mesmo assim, se você achar que está muito quente, é melhor você evitar esses horários, passear mais no fim da tarde, por exemplo, quando o sol já está se pondo e a temperatura está um pouquinho melhor. Chegando em casa depois do passeio, muita gente criou o hábito de higienizar as patinhas dos cães, principalmente depois da pandemia. Se você quiser fazer isso, o indicado é que seja feito com água e, se precisar, um pouquinho de shampoo ou sabonete neutro, só para ajudar a dissolver a sujeira da patinha, para não ficar ali também depois com resíduo. Então você pode usar um paninho, passar uma aguinha e retirar a sujeira da rua, isso é inclusive indicado hoje em dia, mas nunca use álcool gel ou produtos específicos para uso humano. Por fim, mas não menos importante, se certifique sempre de que seu cão está com as vacinas em dia. Busque um médico veterinário que acompanhe o seu cão para que ele estabeleça um protocolo vacinal individualizado e siga as recomendações de revacinação sempre dentro dos prazos, assim ele vai ficar protegido principalmente para os passeios. Espero que essas dicas te ajudem a fazer um passeio mais seguro e prazeroso, tanto para você quanto para o seu cão, e fique de olho que a gente está sempre postando mais vídeos aqui no canal da Pet Mais Vida, com dicas e informações sobre o cuidado com cães e gatos.